Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos, se Deus quiser, em nome de Jesus e para a glória dele, concluir, o estudo que a gente começou semana passada. Apocalipse, capítulo 2, a carta à igreja em Tiatira. Apocalipse 2, dos versos 18 ao 29. Vamos ler mais uma vez o texto? Apocalipse 2, 18 ao 29. Amém? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adultera, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai nosso, mais uma vez, a Ti, Senhor Jesus, que foi aquele que ditou essas palavras, Deus, para que João, meu Pai, colocasse, as documentasse e elas chegassem até nós no dia de hoje. A Ti mesmo nós clamamos, pedimos a Deus por orientação, por iluminação, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito possa nos convencer dessa palavra e nos dar forças, meu Deus, para fazer tudo quanto é necessário. Porque queremos, de fato, Deus, receber a estrela da manhã, como está prometido nesses versos. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus, nos ajuda a sermos uma geração que faz diferença nos nossos dias, meu Pai. Para a glória do Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Semana passada nós paramos, então, nos ensinos da profetisa Jezabel. Foi dito aqui, que ela, entre outras coisas, estava ensinando ali na igreja que era necessário conhecer as coisas profundas de Satanás para que então pudéssemos evitá-las. Ou seja, ela ensinava que era necessário pecar para que você pudesse então, se afastar do pecado. Como é que eu vou me abster de prostituição se eu não me prostituo? Como é que eu vou me abster de roubar se eu não roubo? Era isso que ela estava ensinando, que era necessário conhecer as coisas profundas de Satanás, e conhecer aqui não é só de mental, não é só saber, é de praticar as coisas profundas de Satanás, para que então a gente pudesse evitá-la. Foi nesse estudo, então, que a gente parou, nesse pequeno pedaço aqui que a gente parou na semana passada. Vimos que a igreja estava passando por grandes tribulações, que haviam ali naquele tempo os grêmios de comércio, que era comum os comerciantes participarem desse grêmio. Na verdade, era algo até necessário, se não participasse daquilo, não ia ter ali acesso aos acordos comerciais que eram feitos naquela cidade e todas as outras coisas. Vimos também que as festas que haviam nesse grêmio era coisa tão demasiadamente, como é que eu vou dizer aqui, obscuras, que até uma cidade, uma sociedade permissiva como aquela, essas coisas ainda eram feitas em oculto, era escondido daquela sociedade o que se era praticado ali. Vimos que a igreja estava passando por isso. O dilema dos cristãos daquele tempo era: participe dos grêmios como coisas oferecidas a ídolos ou sirva a igreja? Porque era praticamente um suicídio comercial, vamos dizer assim, não fazer parte daqueles grêmios ali. No meio de tudo isso, surge aquilo que o texto chama de Jezabel, uma mulher que não só era permitido ensinar na igreja, era ouvida na igreja,
como profetiza, como também as pessoas eram seduzidas pelo seu ensino. Vimos que haviam ali 3 classes de pessoas na igreja: aqueles, né, que concordavam com os ensinos da Jezabel, aqueles que praticavam esses ensinos e aqueles que ficavam de fora. Ainda hoje existe essa separação dentro das igrejas. E aí a gente viu, começou a ver na semana passada, de onde o Senhor começa então a mudar isso, a tentar mudar esse quadro. A primeira resposta de Deus, de Cristo, que é quem ditou essa carta para João, não é contra a profetisa. Jesus não se levanta primeiro contra essa mulher que era ali o falso profeta. O anticristo naquele tempo era essa figura da Jezabel aqui. E não é contra ela diretamente que o Senhor se levanta primeiro, mas é contra a sua igreja. É contra a igreja que Jesus se levanta primeiro. Versículo 20 está escrito assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, é da igreja que Jesus está falando. É contra a igreja que Jesus se levanta, porque essa mulher estava ali, no meio da igreja, ensinando falsos ensinos, falsas doutrinas, e ninguém se levantava contra ela. Mesmo aqueles que não praticavam esses ensinos, aqueles que não concordavam com esses ensinos, eles ainda permitiam que ela não só ensinasse, mas como também seduzisse os que ali estavam presentes. Então, o negócio é com a igreja. O trem é com nós. A gente precisa, e isso com uma certa urgência. Nós temos visto, e cada dia mais, é comum você abrir a internet e ver tanta asneira. Nosso Deus, tem coisa que dá até nojo de falar aqui na frente, que os outros andam falando aí a respeito da igreja, a respeito de Cristo. E nós, irmãos, nós temos a obrigação. Jesus não precisa de advogado, não. Não é isso. Mas tem uma coisa, né, que você pratica determinada coisa, e se você sabe que aquilo está sendo praticado e não é contra, no mínimo você é cúmplice. Então, no mínimo, uma denúncia tem que ter. A igreja não pode se calar. E a gente tem visto a figura aí do politicamente correto, né? Tanta coisa não pode ser dita, tanta coisa não pode ser falado, e o papel da igreja é falar. O problema é que isso traz consequências, não é? E muitas vezes o que a gente quer é fugir dessas consequências. E a gente viu aqui, então, um ensino de Jezabel, que era o praticar o pecado, para poder, então, poder se livrar dele. Enquanto que o ensino de Cristo é claro, é cristalino, é como água. Sede santos, porque eu sou santo. Eu vos escolhi para que vocês sejam santos. Eu vou ser seu Deus e vocês serão o meu povo. O ensino da Bíblia o tempo inteiro é contra o pecado. É contra a prática do pecado, seja ele qual for. O pecado, ele é condenado. Ou deveria ser condenado nos nossos púlpitos. Não é? A gente deveria condenar o pecado, enquanto essa mulher está ensinando a pecar, o ensino de Cristo é totalmente o oposto. Não pequem. Fujam dessas coisas. Deixe isso de lado. Isso não é mais para vocês. O papel da conversão, né? Aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não minta mais, o que prevaricava não faça mais. É uma mudança de vida. Ficou para trás. Batismo é novo nascimento. É nascer de novo. Nascer novamente. Eu até vi um dia desse alguém falando, e eu achei interessante a respeito do nascimento, né, da mulher lá no Éden, que Deus pôs o homem para dormir e da costela dele tirou ali a mulher, né, e tal, fez a mulher, bacana. Nasceu ali então Eva, a mãe de todas as nações. Mas ele fala a respeito do nascimento da igreja no Calvário. Quando Cristo foi fincado, aquela lança do lado, saiu dali água e sangue. Ali nasceu a igreja do Senhor. Aquele foi o preço para que a igreja do Senhor fosse firmada na terra. E a escolha, meus irmãos, é pecar ou não. É viver para Ele ou não. Mas tem um segundo ensino dessa profetisa que era perigosíssimo e é ainda nos nossos dias. Algo que Cristo, a única coisa que Cristo chamou de Senhor na Bíblia foi o dinheiro. E o que Jezabel ensinava era que esses grêmios aos quais eram necessários participar, o cristão não precisava ficar fora daquilo, não. Ele precisava estar ali. Afinal de contas, era o sustento dele.
Ele precisava vender, precisava negociar, e já que Cristo morreu por ele na cruz, o que tem? Participar daquilo. Já que o mais alto grau que alguém pudesse pagar, Cristo pagou, por que não ele não toleraria você participar daquilo? Já que ele te salvou de forma tão grande, o que é comer carnes sacrificadas a ídolos, ou participar daqueles banquetes, ou daquilo tudo que era feito ali? A gente sabe que não era só alimento que era servido ali. Coisas muito estranhas eram feitas no meio daquele povo. Então ela ensinava isso. Em nome do dinheiro, em nome de poder comerciar, de poder comercializar suas coisas ali, de poder vender, de poder ganhar dinheiro, você poderia então participar sim daqueles elementos, de tudo que era feito ali, daqueles grêmios comerciais. Porque ficar fora disso, irmãos, era complicado. Você não fazer parte daquilo que era feito ali. Então a igreja, e muitos estavam enveredando por esses caminhos. Por causa do dinheiro, por causa do comércio, por causa do como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, como é que eu vou vestir. Coisas que a gente se preocupa diariamente, e que é normal, não estou dizendo que é errado não, mas Jesus garante que aquele que estiver nele não vai faltar. Pode não ter excesso, mas faltar não vai. Então, o ensino de Jezabel era isso. Pode, nos nossos dias aí, pode sonegar imposto, pode dar um jeitinho aqui, pagar uma propina ali, pode fazer esses tempos, já que, não é verdade? É assim que o Brasil funciona. O Brasil só anda assim. É assim que as nossas leis... E de verdade, é o sistema, na minha opinião, o sistema brasileiro, ele trabalha para que a pessoa seja corrupta. Ele trabalha, ele tem um esquema, tem uma roda, tem uma engrenagem que trabalha para que o cidadão se corrompa. Isso para perpetuar lá quem está lá em cima, porque é assim desde lá de cima. Então há sim, na minha visão, um trabalho feito para que o Brasil... Tudo que é área. O Paulo, você vai mexer com construção, dependendo do alvará, dependendo das dificuldades que for, a pessoa certa com um dinheirinho na mão resolve o problema, não é assim? É isso aí. O sistema trabalha para manter a gente nisso, para manter a gente... impostos aí, quantos impostos são cobrados? A gente fala, eu estava até conversando com um rapaz que estou trabalhando com ele lá, empreender no Brasil é um trem de doido, porque é muito difícil, é muito complicado. E oferece porque tem quem aceita. Mas, graças a Deus, foi feito da maneira correta, né? É isso aí. Mas entende, há uma engrenagem que trabalha para manter a gente nessa. E não é de hoje que isso acontece. Tá? Há um esforço para que a gente se manter nessa aí, fazendo o que é errado. E ainda hoje é esse o esquema. Ainda hoje é isso que as pessoas fazem. E ainda hoje tem ainda as coisas piores, os mercadores da palavra aí. Gente que prega por dinheiro e não tem vergonha nenhuma de fazê-lo, fala abertamente. Está aí nas redes sociais para quem quiser ver. Não é verdade? Tem uns montes aí. E hoje é isso. As pessoas, a gente tem essa escolha ainda. Ou você escolhe o dinheiro, ou você escolhe Jesus. Você pode servir, não pode, não tem como servir a dois senhores. Não dá para se manter nos grêmios, no tempo da Jezabel aqui, e servo de Deus, fiel, correto, da maneira com que o Senhor exige. E aí então, o Senhor começa a falar de algo importante, A gente vê aqui nos próximos versículos como é que é a graça de Deus, como é que é a misericórdia de Deus. Essa tal Jezabel estava dentro da igreja, estava conduzindo os irmãos a falsos ensinos, falsos testemunhos, falsas doutrinas, levando os caras à perdição mesmo. E o que Jesus faz para ela? Primeiro, ele repreende a igreja. Olha, tenho porém contra vocês estão permitindo isso acontecer. Mas quando é para Jezabel, para a mulher diretamente, qual que é a primeira ação de Jesus? Versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Primeira coisa que Jesus faz é dar tempo para que ela se arrependesse. Se arrepende dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus erros, se arrepende daquilo que você tem ensinado, daquilo que você tem praticado. Para com isso, porque enquanto dá tempo. Dá tempo. Inclusive para a igreja mesmo. Dá tempo ainda de se arrepender, de voltar atrás, de cessar com isso. E todo dia é assim, irmãos.
Todo dia nós temos essa segunda chance, assim como Jezabel teve, nós tivemos no momento de conversão, como fomos arrebatados pela graça irresistível de Deus, mas ainda continuamos diariamente tendo essas oportunidades de nos arrepender, de deixar para trás. Para com esse trem, larga isso de mão, deixa esse pecado de lado. Volta para Jesus, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele deu oportunidade para ela se arrepender. Contudo, ela não quis arrepender-se da sua prostituição. A longanimidade do Senhor, Ele está aqui, dando mais uma chance, mais uma oportunidade, mais uma vez. E não se engana não é porque você está fazendo e está dando certo que Deus está aprovando. Não é porque aparentemente está andando que Deus está nisso. Aliás, isso é algo que Satanás usa muito bem, né? Ele consegue manter a pessoa nessa e achando que já que está tudo dando certo é de Deus. Porque a gente tende a entender que quando a coisa é boa, quando está dando bem para o meu lado, quando eu estou me dando bem, isso é de Deus. Quando é dificuldade, quando é problema, quando é luta, quando é sofrimento, igual a gente orou essa semana por tantos pedidos aqui, a gente não enxerga o Senhor nisso. Mas muito pelo contrário, é nessas coisas que Deus está. Eu até falei aqui na sexta-feira, oramos e eu fiz uma oração de verdade, de coração, agradecendo a Deus pelas dificuldades, pelos problemas. Porque se muita gente aqui não estivesse passando, talvez, aqueles problemas, não estaria aqui naquele momento de oração. E a intenção de Deus é que nos problemas nós nos aproximemos dEle. É isso que Ele quer. Mas Ele deu tempo para se arrepender. Arrepende, para de fazer, larga esse trem de mão. Porque senão tem o versículo 22. Olha só o que diz o versículo 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei do próprio Apocalipse mais à frente, que fala das trombetas de Deus. E esse versículo 22 aqui, para mim, é essas trombetas do Senhor para essa mulher. A cama onde ela prevaricava, a cama onde ela pecava, a cama onde ela usava para fazer as orgias e tantas outras coisas, e levava pessoas a praticar, é a mesma cama que Jesus põe ela prostrada. É o mesmo leito. O leito que era do prazer, como diz Hernandes Dias Lopes, agora é o leito da aflição. É o leito da dor. Deus pega aquela mulher no lugar onde ela prevaricava, no lugar onde ela adulterava, no lugar onde ela pecava, e coloca ela naquele mesmo lugar. Para que talvez ali ela se lembre dele. Irmãos, isso aqui ainda não é justiça de Deus sendo derramada, não. Ele deu chance para se arrepender. Tratou com misericórdia, ela não se arrependeu, agora vem a vara. E para a igreja, a gente precisa entender que Deus só trata dessa forma aqueles que Ele ama. E a gente tende a ver, né, o sofrimento, as angústias, as labutas, e são tantas, cada um conhece as suas, eu não estou julgando ninguém, falando que o sofrimento de ninguém é maior do que o de ninguém, cada um conhece aquilo que tem vivido, mas muitas vezes o que Deus quer de você nesse momento é que você olhe para Ele. Para de olhar para a situação. Para de olhar para a situação. Se volte para mim. Você tem um Deus que é maior do que qualquer outra coisa. Se a situação não for favorável, se a causa na justiça não for a seu favor, se o filho não vier, se a casa não sair, se, sei lá, o que for, o que você está passando, se não der certo, você ainda tem Deus como o maior dos prêmios. Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa. E Deus coloca essa mulher na mesma cama onde ela levava os outros a praticarem para que ela pudesse, talvez, olhar para Ele. Olha para mim. Ainda dá tempo, enquanto você está nessa cama. Eu tratei com misericórdia, não funcionou. Agora eu castigo com açoites para que talvez se arrependa, para que talvez você se volte para mim. Deus tratou assim a nação de Israel, irmãos. O exílio foi o açoite para que aquele povo se arrependesse. E não se engane não, fica aí ouvindo pessoas falar pela internet aí que Deus ama, que Deus é bom, que Deus é sim, é bom, é generoso, Ele ama, mas
Quando ele tem que pegar pesado, ele pega. Deus prefere você ferido aos pés dele do que você alegre, regozijando, cheio de pecado. Foi assim com o filho dele. Foi pelas feridas do filho dele, pelas pisaduras, pelo servo sofredor que nós temos a oportunidade de estar aqui hoje. Como eu disse, quando foi ferido, lançada a lança do lado dele ali, água e sangue jorraram. Perdão. Que o sangue de Jesus cobre todos os nossos pecados. E o selo do Espírito Santo representado pela água. Ali nasceu a igreja do Senhor. Na morte de Cristo. Cristo morreu para que nós tivéssemos vidas. E a gente tem aberto mão de algo tão... É intangível, é até difícil falar, porque a gente até consegue assimilar alguma coisa, mas é tão maior, tão mais profundo, que quando paro para pensar nisso com uma certa... com mais tempo, aí eu acabo chorando, porque não dá, eu não compreendo, eu não consigo entender. Eu olho para mim, olho para a minha vida, olho para tudo que fiz, para tudo que ainda faço, olho para a cruz, olho para o que Jesus fez e eu não consigo, a reação não é outra senão lágrimas. Eu não consigo pensar nisso sem chorar. Porque, rapaz, não dá para imaginar. Não dá. E a gente abre mão por pequenas coisas. Coisinhas pequenininhas e a gente deixa isso de mão. Mas ele colocou ela de cama. E aqueles que com ela prevaricaram também iriam sofrer tribulações. Para quê? Para que se arrependam. Para que haja arrependimento. E a gente precisa olhar para essas cartas, pode olhar para todas as cartas da igreja, das 7 igrejas aqui, que todas elas têm ensinamentos para a igreja de hoje. Junta 7, faz um combo e você vai ver que tem muita coisa nas igrejas de hoje. Talvez mais de uma dentro de uma igreja, talvez mais de uma dentro da nossa igreja, não sei. E a gente precisa olhar para isso, está escrito aqui. E Deus está chamando ao arrependimento. Arrepende. Lembra de onde caíste, volta lá. Retorna, volta ao primeiro amor. Tem, porém, contra ti que abandonou o primeiro amor. A outra lá, ó, cuidado com os ensinos dos nicolaítas aí. Agora vem aqui a Jezabel ensinando, incitando a igreja a pecar e se prostrar diante de Mamon. Vive por função do Mamon, vive em função do dinheiro, corre atrás dele. Seja o que for que precisa ser feito, faça, porque você precisa do dinheiro para viver. Isso que Jezabel ensinava. Enquanto Deus ensina, eu sou o que vocês precisam. Aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Descansa. Descansa no Senhor, porque a força do seu braço não vai dar conta. Eu demorei um pouquinho para aprender isso, né, amor? Como eu demorei. Não dá, a gente não tem capacidade. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é descansar em mim. Eu não sei quem compôs essa música, mas é uma verdade muito grande. E aí ele segue. Dei tempo para arrepender. Não arrependeu, não. Coloquei de cama, não arrependeu, não? Ao versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Tempo, misericórdia, graça, arrepende. Não arrependeu? Açoite, vara. Arrepende, volta. Dá tempo. Não se arrependeu, todos conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Lembra dos olhos de fogo lá no começo? Daquele que anda no meio da igreja, que está no meio dos candeeiros. Ele sonda, ele está aqui, ele sonda o meu e o seu coração. Ele conhece a nós até melhor do que nós mesmos. Deus me conhece, sabe quem eu sou, muito melhor do que eu. Então ele vem, ele deu a oportunidade, chamou, arrepende, tratou com misericórdia, mas ela não se arrependeu. Tratou agora com vara, castigou no leito onde ela sentia prazer, agora ela agoniza. E se ali ela não se arrepender,
então aí sim vem o juízo. E todos conhecerão, no dia do juízo, que Ele sonda mente e corações. Isso aqui me lembra lá da segunda vinda de Cristo. No dia que Ele vier, todos saberemos quem é quem. Quem é joio, quem é trigo, quem é bode, quem é ovelha. Todos teremos a certeza, naquele dia. Todos verão, todo olho verá, todo mundo vai saber quem é quem. E naquele dia, quando Ele separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, ninguém vai poder dizer, é injusto. Pessoas, como diz a Bíblia, vão correr, vão querer se esconder nas cavernas, pedir para que os montes caiam em cima deles, para que não sofram os açoites daquele que veio para julgar. Porque Ele vai voltar, já não mais como o pregador. Quando Cristo voltar, essa palavra que hoje chama ao arrependimento, é a mesma que vai julgar. Ele mesmo fala isso. As palavras que hoje vos digo, elas julgarão. Não é eu que vou julgar ninguém. São essas palavras. Porque dá tempo hoje de crer. Dá tempo hoje da gente parar, meditar e clamar por misericórdia. Se falta fé, se falta crença, clamar, pedir misericordiosamente socorro, meu Deus, coloca o que precisa no meu coração, porque eu quero estar lá um dia, olhar para a face do Cordeiro como Salvador. Olhar dentro daqueles olhos que são como chamas de fogo e ver o pecado sendo consumido de uma vez por todas e eu poder morar num lugar de paz, finalmente paz. Livre de mim, livre do meu ego, das minhas vaidades, do meu eu, livre das minhas vontades. Já imaginou? Você deixar de ser escravo de si mesmo. Porque quem nos escraviza mais que tudo é nós mesmos. A minha vontade, o meu querer. O que a minha carne quer, o que eu desejo, o que eu procuro, o que eu busco. E naquele dia, na hora que a gente olhar naqueles olhos como chama de fogo, tudo isso vai ser consumido, vai ficar para trás. E aí é para Ele de verdade, viver para Ele de verdade. Na plenitude do que isso significa, que eu confesso a vocês, eu não sei explicar. Mas um dia a gente vai experimentar isso, viver para a glória de Deus, viver para Cristo de fato. Para que Ele se alegre em nós. Imaginou poder, de alguma forma, não sei como é que isso vai funcionar, mas dar alegria para Cristo. Ele olhar e ver o fruto, como diz a palavra, do penoso trabalho e se alegrar. Alegria de Jesus. Ele ver que cada um de nós que está ali diante dele naquele dia, servindo a Ele em espírito e em verdade, ele vai encontrar alegria e saber que não foi em vão. Não foi em vão. E para nós, irmãos, vale a pena todo dia deixar de lado as bobagens, as coisinhas pequenininhas que precisa ser largado, porque é um dia glorioso demais. Imaginou ver Jesus face a face? Vai ser um trem bacana demais. Mas enquanto Ele não vem, a gente está aqui, tem um monte de Jezabel aí, entronizadas, tem muitas Jezabels nos púlpitos, tem muita gente sendo enganada, muita gente sendo ludibriada, alguns porque querem também, porque são escravos da sua vontade, busca o que ele quer. Juízo vai vir para Jezabel e para aqueles que concordam com o que ela faz, para aqueles que praticam os que ela pratica. Mas, porém, no versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Acabou o peso. Aqueles que não se dobraram, aqueles que não cederam, aqueles que disseram não, já não vão mais ter outra carga sobre eles. Já não vão mais carregar um fardo pesado, porque Jesus vai tirar. Vai tirar. Tudo que você rejeita hoje, muita coisa é com força. E muitas vezes não é na nossa força, é na força do Espírito Santo de Deus, é na força de Deus. É através de oração que a gente rejeita muita coisa.
porque nós não temos força para resistir, a gente não aguenta, se não for para o joelho, se não for correndo para Jesus ali, não dá conta. Tudo isso um dia vai ficar para trás, de uma forma derradeira. Acabou. Esses trem já não vai mais molestar a gente já não vai mais sentir vontade disso, isso já não vai ser mais um fardo. Eu confesso para os irmãos que tem hora que a gente ora e pede a Deus, Deus é por força mesmo, porque eu quero. Eu quero. Se for deixar, eu vou fazer. Então me livra. Só corre aqui. Dá um alento aqui. Puxa a corda. Pega lá pela barriguinha, igual o pastor pegava as ovelhas e puxa. Traz para cá de volta. Não deixe não. Não deixa não, porque a gente sabe o final daquilo tudo. O final é morte. Morte. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. É isso que ele quer. Isso que ele faz. É nisso que ele trabalha. 24 horas por dia. Ele não dorme, não cochila. Ele está sempre maquinando mal, planejando mal. E não esquenta não. Ele quer você mesmo. Você que está aqui nessa manhã. Você que está aqui hoje. Você que é recém-convertido. Você que vai batizar daqui a pouco. O que Satanás quer é a sua vida. É a minha vida. O que ele quer é isso. Através disso, envergonhar o nome de Deus. E ele trabalha por isso. Incansavelmente. A gente não tem costume muito, graças a Deus por isso que a gente está aqui para exaltar o nome de Cristo, de falar muito do que o inimigo faz, mas a gente não pode esquecer que ele existe. E que ele está aí. E está lá muitas vezes, né, põe uma armadilha, joga lá as migalhas e a gente cai. A gente cai como patinhos. E ele continua trabalhando, ele continua fazendo, ele continua oferecendo, ele continua. Até que acaba tudo. Um dia vai acabar para ele também. Para ele também. E ele sabe o final. Sabe. Ele sabe. Para ele não tem jeito mais. Ele sabe as agruras que vai ser aquele dia. Os problemas que vai ser aquele dia. Agora imagina, gente, um lugar onde... E a Bíblia fala que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Eu não sei como é que é um anjo, como é que funciona essas coisas, não vou falar asneira aqui, mas imagina um lugar onde um ser como um anjo é capaz de sofrer, infligir sofrimento numa criatura dessas, que eu não sei como é que é, eu sei que é superior a nós. Imagina um lugar onde um ser desses é capaz de sofrer. Como é que nós não vamos sofrer? Como é que não vai ser um sofrimento para um ser humano? Não vai ser um lugar bonito, não. Não é um trem bacana, não. Mas está preparado. Está lá. Está aguardando, esperando a manifestação de Cristo. E a gente tem aqui hoje a oportunidade. É hoje, as trombetas estão clamando. Hoje Deus está agindo com misericórdia. Muitas vezes Ele está agindo com açoite. Mas para evitar que Ele faça o que está no versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. É para evitar que isso aqui aconteça, que Cristo está aí. É para evitar que isso aqui aconteça, que Ele te deu a oportunidade de estar aqui nessa manhã, mais uma vez, ouvindo dEle, da palavra dEle, da revelação dEle, da última revelação que Ele deu, da própria boca, Ele mesmo falando. Para que a gente acorde, para que a gente tema, de fato, essas palavras, mas não é medo, é reverência. O que Ele quer de nós é isso. Deus é Pai, Ele não quer que você tenha medo dEle. Ele quer que você o respeite. Que você saiba que Ele é seu Pai, que Ele te ama incondicionalmente, e é incondicional mesmo. Não tem maior amor do que esse. Mas Ele quer você perto. Te quer por perto. Debaixo das asas, porque ali você está seguro. Não é assim que o pai quer? Um pai não quer manter um filho seguro, uma mãe não quer manter um filho seguro. Assim é Deus com a gente. Da mesma forma. E todos aqueles que não se dobraram, não conheceram as coisas profundas de Satanás, não vão ter mais outra carga. E o pedido dele
tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Deus não quer que você crie nada. Não quer que você invente nada. Não quer que você construa nada. Simplesmente que você conserve aquilo que Ele te deu. Conserva. Luta para manter essa fé que às vezes vacila tanto. Luta para manter a confiança que às vezes falta. O que Ele quer é isso. Mantenha aquilo que eu já te dei. A fé para que você crê, eu dei. O Espírito que te convenceu, eu dei. E esse mesmo Espírito está aí hoje dentro, agindo dentro de você, te dando condições de manter isso aqui. Porque se Deus pediu, Ele dá condição de você fazer. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E até que Ele venha para nós, pode ser daqui um segundo. Pode ser daqui 30 anos. Mas o que Ele pede é que a gente mantenha isso. Conserva isso. Guarda isso como um tesouro valioso, porque de fato é um tesouro valioso. Conserva a fé, conserva o amor, olha todas as obras que são ditas a respeito aqui dessa igreja. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Se você tem alguma dúvida do que Deus quer que você conserva, está aqui. Obras dignas de arrependimento, obras feitas com amor. Conserva a obra, conserva o amor, conserva a fé, conserva o serviço. Mantenha a perseverança. Não para não, irmão. Tem hora que vai ser difícil mesmo. Tem hora que vai ser complicado mesmo. Tem hora que o máximo que você consegue fazer é chorar. Mas o que Ele quer de nós é isso. O que Ele requer de nós é isso. Tem vezes que eu me pego chorando quando oro, e eu faço um pedido a Deus. Que não deixe que uma lágrima daquela toque no chão sem tocar antes o meu coração. Que aquilo não caia no chão, uma lágrima por terra, sem gerar mudança. Porque senão é só lágrima de crocodilo. A gente precisa pedir a Deus isso. Eu peço isso a Deus quando estou demasiadamente atribulado e choro diante dele, eu peço isso a Ele. Deus, não deixa isso ser só da boca para fora, só fruto de uma mente que isso gera mudança de verdade. Porque senão é em vão. É em vão, mas conserva aquilo que você tem, conserva a fé, conserva o amor, conserva essa unidade que há no corpo de Cristo. Conserva o respeito, conserva o temor. Conserva essas coisas, guarda Deus no seu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda essas palavras, irmão, guarda essas palavras. Conheça a palavra de Deus. Eu sei que é difícil muitas vezes memorizar um versículo, mas tenha aí um versículo guardado. Tenha algo dentro de você que seja da parte de Deus, porque na hora que você precisar, olha para Cristo, quando Ele mesmo foi tentado diante de Satanás. Ele não resistiu a Satanás porque Ele era Deus, não. Nada, aliás, do que Ele fez. Lembra lá que Paulo escreve, Ele sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus? Quando Satanás veio e tentou e fez ofertas, o que Ele disse? Está escrito. Está escrito, está escrito. E quando a oferta vier, seja ela qual for, o que vai estar escrito? Qual parte da Escritura você vai lembrar? Que vai te fazer desviar daquela oferta, daquilo que está sendo oferecido. Quando a proposta for, sei lá, desviar dinheiro, quando a proposta for trair o cônjuge, quando a proposta for, sei lá, roubar algo, pegar algo de alguém que não é seu, que não lhe pertence, eu não sei qual proposta vai ser. O que você vai lembrar? Qual parte da Escritura, qual texto vai vir à sua mente quando as ofertas vierem? Quando você estiver diante do computador, na internet, desejando alguma coisa? O que vai ser? Do que você vai lembrar? O que está escrito que vai te fazer desviar o olhar daquilo? Guarda essas palavras, conserva essas palavras, conheça essas palavras. Deus está aqui se revelando a nós. Todos os dias, todos os dias. E a gente lê a Bíblia, né, como já vi algumas vezes aí, como a gente tem feito o plano de leitura, mais de uma vez, já li, acho que 5 ou 6 vezes aí a Bíblia inteira. E a gente parece que passa pelos textos assim, eu já conheço isso aqui.
E aí não dá o devido valor. Deus está ali se revelando a você o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aqui no domingo à noite, Deus vai falar ao seu coração mais uma vez. Agora no estudo bíblico, é Deus falando com você mais uma vez. Conserva, gente, guarda isso. Guarda isso. Porque um dia o que vai fazer sentido é isso. Olha a Dona Lourdes aí. Sente falta, a pessoa vai sentir falta desse ambiente, desse lugar onde, de fato, há a presença de Cristo. Eu creio que Jesus está aqui. Fortemente. Acredito nisso. Eu orei para que Ele aplicasse essa palavra ao nosso coração. Ele mesmo que ditou essas palavras. E se essa oração for feita só da boca para fora, qual o sentido? Se o que eu estiver falando aqui não tiver significado para mim, talvez alguém seja edificado, né? Alcance a salvação por meio disso, mas e eu? Paulo falava disso, né? Eu tenho que pregar para o outro, mas tomar cuidado para que eu mesmo não me perca. Tem que fazer sentido, irmãos, tem que fazer sentido. Conserva o que tem. Por quê? Porque ao vencedor que guardar até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A proposta de Jezabel é: faça o que preciso for pelo dinheiro. Peque, conheça as obras de Satanás. E o que Cristo faz, o que Cristo oferece? Recusa tudo isso. Recusa o dinheiro, recusa servir a Mamon, e eu te darei governo sobre as nações. Recusa tudo isso, que hoje parece tão grande, tão bonito, que vale tanto a pena. Recusa servir a Mamon e eu vou te dar as nações para que você julgue. Pode levar um tempo, mas vai acontecer. Vai acontecer. E é muito superior a proposta de Jesus do que a de Jezabel. Porque caixão não tem gaveta. Você já viu aí alguém levando mudança para o velório? Os maior dos benefícios que o dinheiro puder conseguir para você aqui nessa terra vai ficar aqui. Vai acabar aqui. Por isso que Salomão fala, né? Que o homem deve gozar daquilo que tanto trabalhou, se afadigou debaixo do sol. Usa, gasta, consome. É claro, tudo isso dando glórias a Deus enquanto faz todo esse processo, mas não fica juntando, não. Não junta, não, que no final os filhos vão brigar um com o outro para consumir tudo aquilo que você guardou. Tudo que você construiu, tudo que você lutou, todo afinco, toda luta, tudo aquilo vai ficar. Morreu, acabou. Acabou, não tem jeito mais, não vai levar nada daqui. Então tudo que o dinheiro pode te oferecer é bom, é claro que é bom, mas usa isso, gente. Você pode viajar, viaja. Viaja. Você pode fazer o que quer. Eu quero, sei lá, fazer uma cirurgia plástica, eu quero fazer isso e aquilo, com segurança. Se você quer, faz. Não põe a vida em risco por causa dessas abobrinhas, não, mas faz. Se puder, se quiser. Não. É? Não se negue essas coisas. Desde que eu falei, tudo isso vai dar glória a Deus, vai glorificar o nome de Deus de alguma forma. Porque o fundamento da nossa vida é essa. Então usa o que tem. Eu acho que o capítulo 3, né, de Eclesiastes, para mim, eu acho que é o capítulo mais triste da Bíblia, que fala justamente disso. Né, de olha como rapidamente as coisas secam, murcha, né? E é isso. Aproveita hoje, irmãos. Você tem chance hoje de estar na igreja orando, tiver uma semana inteira do clamor, vem, ora hoje, porque um dia você vai sentir falta. Lê a palavra de Deus, lê hoje, acha prazer nisso hoje, encontra hoje, fala hoje, curte essa reunião hoje, nós vamos ter o dia da família, dia 1º, vamos lá, vamos estar juntos, porque isso um dia vai acabar. Aproveita, vive para Deus acima de tudo. Você que é mais jovem, que talvez vai estar vendo isso pela internet, dedica os seus dias ao Senhor, o vigor das suas forças, porque um dia isso vai fazer sentido. E acabou, na hora que não puder mais, na hora que o corpo não aguentar mais, nem ajoelhar. Na hora que a mente tiver, tadinha, já turva, você não conseguir, nem 2 palavras você não fazer conexão entre uma e outra.
Como é que isso vai ser? Aproveita hoje, vive hoje. Curte hoje, aproveita seu filho. Filho, aproveita seu pai, a sua mãe. Cuida da melhor forma que puder. Você que tem aí, está cuidando dos pais. Eu sei que é difícil, passamos por isso lá em casa. Mas dedique-se a ele tudo que você puder, com todas as suas forças. Faz, porque no dia que ele faltar, não vai ter arrependimento. Só vai ficar a boa lembrança, só os ensinamentos, tudo que você aprendeu, tudo aquilo que é herança. Tudo que é herança não, né? Tudo que é... Como é que chama, gente? Ah, tem um nome, eu esqueço. Eu sei que tudo aquilo que você aprendeu com eles. O legado dos pais vai ficar. O legado que seus pais deixou vai ficar. Então aprende hoje, aproveita hoje, faz hoje. Hoje, o dia que se chama hoje é o dia que você tem. Marido, você é recém-casado, aproveita a esposa hoje. Mulher, você é casada aí, aproveita o marido hoje, o melhor que ele puder fazer. Tira o melhor do seu cônjuge, dê o seu melhor para ele. Vive junto, irmão, porque daqui a pouco acabou. E você vai reger, gente, tudo aquilo que o dinheiro compra, né? Tudo aquilo que as pessoas se doam, se matam por ela. Balela. Vai ficar, vai acabar. E aí já era. Enquanto Jesus promete que você vai reger as nações com cetro de ferro. Um poder, irmãos, sem igual. Dunamis, dínamos, como você quiser, do Senhor vai estar ali para todo aquele que perseverar, para todo aquele que simplesmente conservar. Deus já te deu, Deus te deu perdão, graça, misericórdia, amor, fé. Deus te deu, conserva isso. Luta com todas as suas forças para conservar isso. Porque o que vai fazer sentido no final é isso. Eu demorei muito para converter, eu falo isso algumas vezes, e eu olho para o mundo hoje, pessoas praticando aquilo que eu fazia, com tanta alegria, e falo, misericórdia. Misericórdia. Aquilo, qual o final daquilo? Onde é que o trem vai parar? O problema é que aquelas práticas deixou cicatrizes ainda. Tem coisa ainda que é daquele tempo que a gente carrega. Marcas que vão ficar talvez pro resto da vida. Coisas que o corpo ainda deseja, que a mente ainda deseja. Que você lembra daquele tempo. E o que a gente precisa é buscar, é conservar aquilo que Deus deu, porque vale muito mais a pena. Muito mais a pena. Imagina só, se a Bíblia for só um livro que, não sei como, de que forma, a humanidade conseguiu escrever. Juntou um tanto de homem nesse período todo. Imagina que a Bíblia é um livro humano. Coisa de gente. Não é Deus que escreveu, não. Imagina que seja. E você pega tudo que está aplicado na Bíblia e vive isso. Você vai ter uma vida boa, não vai? Vai ou não vai? A Bíblia não ensina, tudo que está ensinado aqui não traz um jeito de viver saudável, salutar? Não está aqui, não é bom? Não é bom o que está escrito na Bíblia? Então, se a gente fosse inteligente, a gente praticava as coisas que a Bíblia diz só para a gente viver bem. Só que tem uma realidade espiritual, irmãos. A Bíblia é um livro espiritual. É Deus quem escreveu. É o Senhor que nos deu. Além de todo o benefício que você goza aqui, agora, tem para a eternidade algo muito maior. É muito maior. Você vive hoje, o reino de Cristo veio instaurar, começou a ser instalado quando ele veio, quando ele nasceu. É para hoje, eu e você somos salvos hoje e podemos viver um pedacinho do céu hoje. É para hoje, é para agora, é o já e o ainda não. Lá vai ser perfeito, sem mácula, sem defeito, sem mancha de pecado, sem egoísmo, sem vaidade, sem orgulho. Mas hoje dá para a gente experimentar um pouquinho disso, provar e vede que o Senhor é bom. Prova dele, experimenta dele. Encontra alegria nele. Hoje, é para agora. E essas realidades aqui, para a eternidade. Para a eternidade. Muito maiores, coisas muito melhores, coisas muito superiores. Ruas de ouro que a gente vai pisar ali.
E eu sempre pensava errado nisso, né? Na questão de rua de ouro e tal. Eu vou pisar no ouro, não sei o quê. Rapaz, aquilo é tão ínfimo diante do que você vai ter que pisar no ouro ou pisar no cascalho vai ser a mesma coisa. É tão inferior, é tão banal, é tão que vai ficar para trás. E aí você fica se matando por causa de dinheiro e tal. Boa palavra, Paulo. Boa palavra. Conservais o que tendes aqui. Vou colocar no microfone o que o irmão Paulo falou, para que outras pessoas ouçam. É preciso resistir, meus irmãos, muitas vezes, né? Até o sangue para conservar isso. Porque Deus deu, mas requer de nós um trabalho. Tem um fator humano em tudo isso aí. E onde a gente não aguenta, onde a gente não suporta, onde a gente não consegue, o Espírito Santo está ali, empurrando. Vai. Você vai dar conta. Você vai fazer. Porque Deus te diz, conservais o que tem. Ele te dá as ferramentas para isso. Mas tem que ter uma vontade. E por Ele, vale muito a pena. Vale muito a pena olhar para Jesus e enxergar Ele como superior a tudo isso. O desejo de encontrar Jesus, de ver Jesus, ver as marcas que estão ali naquele corpo. Olhar naquele rosto. De novo, esses dias a gente viu, a Roseli procurou aí para uma irmã da igreja, aquela descrição de Cristo, lembra do domingo? Ah, aquilo é maravilhoso. Agora eu salvei no telefone, não perco mais. Imaginar aquilo. Rapaz, que coisa maravilhosa. Jesus é muito superior a tudo isso, vale muito mais a pena do que tudo que a gente possa imaginar. Vale muito mais a pena. E Ele está disponível, gente. Está ali para a gente a hora que a gente quiser. Até quando a gente não quer, muitas vezes Ele está. Ele está lá o tempo todo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ainda quando Ele é a última opção, Ele ainda nos ouve. Graça, 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 graça. Um amor sem igual. E a última promessa. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Quem é essa luz que brilha mais do que o sol? Quem é esse tesouro tão valioso que vale mais do que reger as nações? Senão o próprio Cristo. A pessoa dele, irmãos, é a nossa herança. Jesus é a nossa herança. Jesus é a nossa grande herança. É o nosso grande prêmio. É por quem vale a pena lutar, é por quem vale a pena sofrer, é por quem vale a pena padecer. Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. E Ele está voltando, os dias estão anunciando, eu estou voltando, eu estou à porta, estou batendo, eu estou vindo te buscar. Fica pronta, noiva, atavie-se, fica esperando, põe azeite na lâmpada, conserva, não deixa acabar. Porque eu estou voltando. Eu estou voltando para te buscar. E vai ser um trem maravilhoso. Vai ser lindo demais. Ah, vai. Vai ser espetacular. O maior acontecimento da história. Quando Cristo vier em glória. Glorificado, poderoso. Uma coroa na cabeça, um cetro na mão. O Rei dos Reis. Estendendo a mão e te chamando de irmão. Imaginou isso? Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, te chamando de irmão. Imaginou que trem? Ah, vai ser top demais. Vai ser top demais. E a gente precisa aguardar essas coisas. E é bom falar disso, porque a gente acaba lembrando de ter expectativa por isso. Quantos de nós vive muitas vezes, eu não estou criticando ninguém, eu mesmo muitas vezes, quantos de nós não corre atrás de tanta coisa que tem que fazer durante a semana e a gente corre atrás? Essa é a linguagem, né? De tanta coisa e a gente muitas vezes esquece disso. De lembrar disso. Que um dia nós vamos olhar no olho dele, vamos vê-lo como ele é e seremos chamados de irmãos. Nosso irmão mais velho é o Senhor do universo.
dono de todas as coisas. É nosso dono também. Você tem um lugar muito melhor para estar, irmão. Pode ser o problema que você estiver passando, pode ser a dificuldade que você estiver passando, pode ser a alegria maior de todas que você tenha vivido. Nada se compara ao que Deus tem preparado para nós. E Ele vai dar a estrela da manhã para o vencedor, para aquele que conservar, para aquele que guardar. E Ele termina como termina as outras: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está aqui, falando à igreja Vida Nova nessa manhã. Falando conosco nessa manhã. E eu espero, sinceramente, que tudo que foi ouvido aqui, que você consiga guardar tudo isso, pelo menos uma semana. Imagina viver uma semana inteira lembrando de tudo isso. Fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Seja o que for que você estiver passando, lembra disso. Conserva o que tem, não cede. O dinheiro não é mais importante. O pecado, então, nem se fala. O pecado se separa de Deus. O pecado é morte eterna. Então, foge dessas coisas. Foge de tudo que é ruim. E abraça o Senhor. Busca o Senhor com todas as suas forças. De verdade. De verdade. Busca a Deus com toda a intensidade que você puder. Porque não tem coisa melhor. Não tem coisa maior. Não faz nada mais faz sentido a não ser isso. E que Deus possa trazer isso à sua mente, em nome de Jesus, que Deus possa trazer isso à nossa mente, que a gente possa viver essa semana com isso no coração, quente, fervendo, aquecendo a nossa semana. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente encerrar o estudo hoje? Eu acho que a gente conseguiu chegar onde queria, né? Senhor nosso Deus e Pai, que maravilha, né? Poder orar com essa certeza, com essa ousadia, diria eu até, te chamando de Pai. A minha oração, Senhor, é que o Senhor nos ajude a ser filhos teus, de verdade. Um filho obediente, um filho que respeita, um filho que obedece, um filho que teme, mas acima de tudo, um filho que ama. Nos ajuda, Senhor, a amar ao Senhor mais do que todas as coisas. Ah, Deus, a olhar para o Senhor e perceber, Deus, a maior das maravilhas do mundo, nos ajuda a olhar para o Senhor como um grande prêmio, como um grande tesouro, oh Deus, como a grande vitória. Pai, em nome de Jesus, que a gente se encontre no Senhor, regozijo e alegria, força, fôlego, vontade de fazer mais e melhor. Oh Deus, que essas palavras, que esse estudo, que tudo que foi dito aqui, possa de fato nos levar, Deus, aos pés da cruz de Cristo, ó Deus, com o coração aberto, alegre, feliz, contente e disposto, ó Deus, a abandonar o que for necessário, porque o Senhor é muito maior do que tudo que a gente possa imaginar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua revelação, por essas palavras escritas aqui, que traz esperança, que traz, Deus, alegria, que traz, meu Deus, sentido para a nossa vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui nessa manhã, lembrando de tudo isso, falando de tudo isso, aprendendo de tudo isso. Seja o Senhor conosco ainda durante esse dia e que a gente continue vivendo ele de fato para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória dele também. Amém, irmãos.